Povo bonito de Curitiba, boa noite. Boa noite. Oh, coisa maravilhosa. Que bom ter você aqui. Que bom ter você que está aí em casa também, que está no seu computador assistindo, seja no Brasil, pela Novo Tempo, pela internet, em qualquer lugar do mundo. É incrível isso, viu? Mas você recebe, eu recebo pessoas de outros lugares do mundo e dizem assim, eu assisto o Clamor, eu assisto o programa tal. As pessoas estão ligadas na internet, a internet liga as pessoas no mundo inteiro. Eu tenho uma missão complicada hoje. Aliás, esses últimos programas me trazem missões complicadas, porque a gente já está muito adiantado no assunto e eu tenho que falar claramente tudo aquilo que a gente já estudou, aquilo que eu vim falando para você devagarinho. Então, eu não posso falar com meias palavras, não posso esconder, mas eu quero dizer que tudo que eu vou dizer aqui, eu vou falar com muito amor, com muito carinho e com muito respeito a todos os nossos amigos, você, nosso irmão cristão de qualquer religião. Há 2 anos atrás, eu descobri isso aqui na internet, mas é de 2012, onde diz que essa menina que mora nos Estados Unidos, que chama Andrea Hernandes, essa garota se recusou, na escola onde ela estuda, a receber uma carteirinha onde tinha um chip. Você está vendo ali o chip na carteirinha dela? E ela não quis receber essa carteira, porque ela crê que esse chip é a marca da besta. Mas existe hoje uma identificação muito mais moderna do que aquela. É um chip, um microchip desse tamanho aí. Olha ele comparado com um grão de arroz, como é que ele é. E que é implantado na mão da pessoa, na pele, e as pessoas dizem assim, pegam o texto da Bíblia e dizem, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Esse chip aí ficam todas as informações a respeito de você. A pergunta é, será que a marca da besta é isso? Vocês leram aquilo ou responderam? Sim ou não? Não. Mas como é que você sabe? Quando você abre a sua Bíblia no Apocalipse 13, você sempre vai ver o seguinte, você vai ver que o Apocalipse 13 vai do verso 1 até o verso 7, falando sempre dessa besta do mar no passado. E do verso 8 até o verso 10, vai falando da ação dela no futuro. Olha só, sempre está falando aqui até o verso 7 assim, ó, abriu a boca, verso 6, verso 5, foi-lhe dada, verso 7, foi-lhe dada. Aqui está falando tudo no passado. De repente, no verso 8, ele muda, diz assim, e adorá-la-ão. Opa, falou do passado, agora está falando do quê? Do futuro. E eu tenho dito para vocês e atiçado a curiosidade de vocês, dizendo assim, olha, tudo que nós estamos estudando aqui, Deus predisse, mas já aconteceu, está no passado. Mas vai chegar um momento que a gente vai estudar as coisas que estão no futuro e vão comparar com as coisas que estão acontecendo hoje, para saber se nós já estamos no futuro. Essa é a grande pergunta. A Bíblia diz, porque João escreveu isso aqui 2000 anos atrás, será que isso já está acontecendo? Será que isso vai acontecer ainda? Quando será que isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Mas tem essa mudança, do passado para o futuro. A gente vai fazer, e quanto à besta da terra, acontece a mesma coisa, também tem essa diferenciação entre passado e futuro, entre aquilo que já aconteceu e aquilo que ainda está para acontecer. Vamos começar a estudar o passado. Capítulo 13, do verso 1 ao 7. Eu coloquei os slides para ficar mais fácil, porque nem todo mundo tem a sua Bíblia aí. Eu coloquei de novo na história em quadrinho, e eu fiz o seguinte, ao invés de eu colocar o texto bíblico para ler de novo para vocês, eu peguei tudo que a gente já estudou e coloquei dentro do texto, já explicando abertamente o que aquilo significa. Deu para entender? Então, tudo baseado em tudo que estudou. E se você olhar para isso aqui estranho e dizer, isso aqui não é a Bíblia, realmente não é o texto bíblico, mas está baseado em tudo que estudou. Então é você só voltar aos outros programas, assistir, e você vai concordar que isso aqui é extremamente bíblico, é o que está na Bíblia. Vi emergir do mar, é o que diz a Bíblia, e a gente viu que seria um lugar muito habitado, e esse poderio saiu da Europa, do meio da Europa, um poder que sairá de Roma.
mas será diferente. Será de natureza político-religiosa. E efetuará uma mistura entre igreja e Estado, corrompendo a fé. Então, igreja e Estado se misturam, corrompendo a fé. Ela surgirá no meio da igreja, receberá muita autoridade, sairá de Roma imperial, ou seja, do Império Romano, será Roma papal, religiosa. Ou seja, ela é a continuação do Império Romano. E você se lembra, baseado no que é isso aqui? O último animal, com aqueles 10 chifres, um chifre deles, 3 chifres se quebram e nasce um chifre pequeno no lugar. Negará a Bíblia, proferirá arrogâncias e blasfêmias, afirmando ser substituto, vigário de Cristo, e arrogará para si o poder para perdoar pecados. Blasfêmias, se dizendo igual a Deus. Ele vai perseguir o remanescente fiel de Deus e durante esse período vai parecer que venceu os santos. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, assistindo hoje pela primeira vez, o que é o remanescente? É o resto, é um pouco de gente, é a minoria que atenta para as coisas da Bíblia, para a palavra de Deus e para o Evangelho. É a minoria que nega a tradição por causa da verdade. É gente que não fica pensando assim, eu vou seguir, não, mas eu não vou pensar. A Bíblia diz, mas eu aprendi isso desde pequenininho, meu avô, minha avó ensinaram. É gente que diz, não, eles me ensinaram, mas eu sou uma outra pessoa, e se a palavra de Deus diz, eu vou atrás do que a palavra de Deus diz, eu sei, eu entendo e eu vou procurar fazer a vontade de Deus. Esse é o remanescente. E a Bíblia diz, incrivelmente, a história toda da Bíblia diz que isso é a minoria de pessoas. Isso é o remanescente. E aí diz que Roma, papal, perseguiria o remanescente durante esse período e vai fazer o quê? Parece até que vai vencer os santos. E isso aconteceu. A gente viu isso acontecer na Idade Média. Essa perseguição será global, abrangência. Cada tribo, língua, povo, nação será chamada de Inquisição. E a gente viu isso na história. Isso vai durar 1260 anos. E é incrível a gente estudar a profecia e ver como isso se cumpriu literalmente. Pois no fim desse período, o Papa será preso e o papado perderá sua autoridade, parecendo que ele foi ferido de morte. Ou seja, parecia em 1798 que agora não ia ter mais o papado, porque Napoleão mandou o general Berthier prender o Papa e depois ele perdeu os estados papais. Deixou de ser reino. Mas lá o verso diz que a ferida seria curada e nós estudamos isso no último programa. Vi ainda outro poder surgindo no novo mundo, um lugar bem pouco habitado. Esse poder vem da terra. O primeiro poder vem de um lugar populoso, o lugar mais populoso da época, a Europa. Esse poder vem de um lugar bem pouco habitado. Por isso a Bíblia diz que ele é o oposto daquele que veio do mar, ele vem da terra. Porém, os dois juntos, terra e mar, os dois formam a globalidade. A terra toda. Se esses poderes se juntam, e eles vão se juntar, eles vão de novo atingir o planeta todo com as suas ações. Um lugar bem pouco habitado que se tornará os Estados Unidos da América. Inicialmente, os Estados Unidos acolherão os cristãos e terá a aparência de cristão, mas aos poucos se preparará para servir o dragão. E a gente vê que aí aparecem 3 personagens de Apocalipse 13. Quais são os 3? Primeiro, como não está escrito, vocês não falaram. Com um dragão desse tamanho aí. Qual é o primeiro personagem? O dragão. Esse dragão é o que está por trás de tudo. Quem ele representa? Satanás. É aquele que envolve os reinos e as pessoas, é aquele que leva as pessoas a pecarem, é aquele que planta dentro do coração de governantes e de pessoas o interesse próprio, o eu, o egoísmo, a vontade de
de ser beneficiado, de ter nome, de ter poder, de ter dinheiro. Isso ele faz em governantes e faz também a nível pessoal, por pessoa. O segundo personagem que aparece em Apocalipse 13 é a besta que veio do mar. Ele é um coadjuvante. O principal é o dragão. Mas o dragão, agora ele começa a atuar. Depois que Cristo vai para o céu, ele começa a atuar através desse poder para oprimir o povo de Deus. Quem é o povo de Deus naquela época mesmo? O remanescente. Isso aí, vocês estão afiados. O terceiro poder que aparece, ou o terceiro personagem, a besta que veio de onde? A besta que veio da terra. E ela parece cristã, mas a atribuição dela principal, o papel principal dela é dar poder de novo àquele primeiro poder que tinha perdido o seu poder anteriormente. 3 poderes: dragão, besta do mar e besta da terra. Vamos falar junto para você não esquecer? Dragão, besta do mar, besta da terra. Agora nós chegamos no texto do Armagedon no Apocalipse. Onde é que está isso no Apocalipse? Apocalipse 16, primeiro verso, verso 13. E ele apresenta a guerra do Armagedon, ou a batalha do Armagedon, que dentro de uma guerra, desse grande conflito, essa grande guerra entre o bem e o mal, vai ser a última batalha, e ele apresenta nesses moldes. João tem uma visão, e ele vê esses poderes agindo no fim do fim, na última batalha, a batalha do Armagedon. Então, vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do... Opa, tem um nome diferente aí, não tem? Mas você conhece os 2 outros, não conhece? O dragão você conhece. Conhece a besta também? E você conhece esse outro aqui, não? Sim ou não? Você tem ideia de quem ele seja, não? Quem ele é? Você falou assim, não falou nada. Quem você acha que é esse aqui? O falso profeta? Quem ele é? Se ele é falso profeta, é porque ele imita um profeta verdadeiro. Ele se diz um verdadeiro profeta, mas na verdade ele é um profeta falso. Um profeta é cristão? Um profeta verdadeiro é cristão ou não? Sim, ele é cristão. E um falso profeta, ele parece um cristão? E agora, você acha quem que é? Tem ideia? Vamos lá. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Então ele viu sair da boca desses 3 personagens, esses espíritos. Eles vão aos reis de todo o mundo. Espera aí. Qual é a ação daqueles 3 do Apocalipse 13? O dragão, a besta do mar e a besta da terra. O que eles fazem? Eles vão a todo mundo? Eles se juntam. O dragão usa a besta do mar, usa a besta da terra. A besta da terra devolve a autoridade para a besta do mar e eles vão ao mundo inteiro. E esses 3 poderes vão ao mundo inteiro também, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então se aqueles 3 estão fazendo a mesma obra desses 3, e se o falso profeta, ele imita um profeta verdadeiro, e vamos ler o fim, então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Armagedon vem da palavra Megido, ou Megido, que é uma localidade de Israel, onde houve uma batalha histórica no passado e que é relatada na Bíblia. E a coisa mais importante sobre esse nome é isso, é que está lá naquele lugar assim. Contudo, essa batalha do Armagedon, nós vamos ver aqui hoje que ela é uma batalha espiritual, como tudo que a Bíblia descreve para nós. Uma batalha espiritual. Apocalipse 16 apresenta 3 personagens. O primeiro é o dragão. O segundo é a besta. E o terceiro é? Gostei de ver. E quem será que é esse falso profeta? Na sua opinião? Está lá. É o mesmo. Só que aqui em Apocalipse 18,
A besta da terra é chamada de falso profeta. E dá para entender. Porque, embora a besta que veio do mar, ela é um poder diferente, porque ela é religioso e ganhou poder político quando se uniu ao Estado. Os Estados Unidos é um poder político, mas que também ganhou um poder religioso, porque ele acolheu a igreja lá no passado. Então nós chegamos agora ao Armagedon. E eu quero fazer uma pergunta que é para ficar na sua cabeça e que a gente vai lembrar o tempo todo durante esse programa. Qual é o tema central do Armagedon? Qual é o tema central? Qual é o tema central do Armagedon e do Apocalipse? Agora nós vamos começar a olhar para o futuro. Tudo que a gente viu aqui já aconteceu. E quanto mais a gente avançar no futuro, vai ficar mais claro ainda para você a atribuição desses 3 personagens que aparecem no Apocalipse 13 e no 18. E agora eu estou colocando aqui o texto bíblico exato como ele é. E adorarão a besta do mar, todos os que habitam sobre a terra. Todos da terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus é o Cordeiro. Então, quem vai adorar a besta são aquelas pessoas que não tiveram o nome delas escritos no livro da vida do Cordeiro. Eles não fizeram um compromisso com Jesus. Eles tiveram um compromisso talvez superficial. Eles não chegaram a entregar a vida para Jesus. Eles não casaram com Jesus. Tem muita gente que só paquera com Jesus, mas não casa com Ele. Tem gente que quer ficar com Jesus, mas Jesus não fica com ninguém. Jesus casa, Ele faz aliança, casamento. E na Bíblia é apresentado o casamento como aliança, e a aliança como casamento. Quando Deus traz o povo de Israel no pé do Monte Sinai, as palavras que Deus fala são palavras muito parecidas com o casamento judaico. Deus propõe casamento para o povo e diz assim: vocês vão cumprir tudo aquilo que eu estou propondo para vocês, vocês aceitam ser a minha esposa? E o povo disse: sim, nós vamos fazer tudo o que o Senhor disser. Deus se casa com o povo dele. E Deus depois na Bíblia vai comparando esse povo com esposa o tempo todo. Eles não tiveram o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, por que eu estou falando que adoração e fidelidade? E adorá-la-ão. Então quer dizer que a adoração é o centro do Armagedon. Porque as pessoas vão adorar a besta. Adorar. Mas não é só adoração. Eles vão adorar a besta e vão ser fiéis a ela. As pessoas que vão adorar a besta não vão ter o nome escrito no livro de Jesus. Eles não se comprometeram com Jesus, por isso eles são comprometidos com a besta. E eu estou dizendo para você, desde o início dessa série, que a gente nasce nesse mundo pecador. E é por isso que quando alguém vem para o cristianismo e aceita Jesus como seu Salvador, a gente chama aquilo de conversão. Porque a pessoa estava indo no caminho do pecado e de repente ela voltou. Ela voltou para o lugar de onde ela estava vindo. Ela vinha sendo levada pela correnteza, porque o pecado é uma correnteza de um rio que leva a gente. E ela decidiu converter, ela decidiu nadar contra a correnteza. A primeira coisa que ela fez foi jogar a boia. E agora nadar contra a correnteza. E as pessoas estranham quando você entrega a vida para Jesus. Muitas pessoas dizem assim: mas por que você está indo agora ao contrário? Está todo mundo indo para lá. E você tenta explicar, as pessoas não entendem. E algumas dizem: depois que começou a ir naquela igreja lá, estão fazendo lavagem cerebral com ele. Sei lá, ficou diferente. Está muito esquisito. E as coisas começam a mudar. Até porque, quando você se apaixona por alguém, você vira um chato. Olha, eu tinha um amigo, que aquele era o chato dos chatos. Quando ele começava a namorar, eu tinha que ficar 1 mês escutando ele falar da namorada dele. Ele só falava dela. Mas porque a fulana, mas ela é isso, ela é aquilo. Mas era o tempo todo. A gente até dormia na conversa dele. O problema é quando a namorada terminava com ele, o que aconteceu umas 3 vezes. Aí eu tinha que ficar 1 mês ouvindo ele falar da tristeza dela ter terminado com ele. Isso é paixão.
Com Jesus é assim também. Com Deus é assim também. Adoração e fidelidade, lealdade. Agora olha só, Apocalipse 13, 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Deus já está prevendo, porque daqui a pouco, ali mais na frente, quando ele for falar da besta da terra, mais claramente, ele vai contar que as duas bestas vão se unir e vão perseguir o remanescente de novo. Então ele diz, presta atenção, vocês que são perseguidores, vocês que não são comprometidos com Jesus, e que vocês que aceitaram o mundo, o que o mundo impõe para vocês, vocês que vivem de acordo com a vontade de vocês, vocês que esquecem de Deus a vida inteira e só lembram quando alguém morre, vocês com quem Deus vive falando, tocando a sua vida, chamando você para vir, para entregar o coração, presta atenção você, que nunca se compromete com Deus, presta atenção, porque quando chegar no tempo do fim, você vai ter que estar comprometido de um lado ou de outro. Agora, esses que perseguem, se você consegue ouvir, porque você é surdo espiritual, mas eu estou te avisando, se alguém leva para cativeiro o meu povo, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada o meu povo, o meu remanescente, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É um sinal de fidelidade ou não é? O que você acha? Deus está dizendo assim, vocês que estão aceitando o compromisso com a besta, vocês vão perseguir o meu remanescente, o meu povo que eu amo. Aquelas pessoas que têm aguentado gozações e injúrias, aquelas pessoas que têm me seguido, que têm falado comigo, um Deus a quem eles não veem, vocês vão perseguir. Mas eu quero dizer para vocês, que nesse tempo agora do fim, quando vocês forem perseguir, cuidado, porque o julgamento meu, ele está chegando. E o meu julgamento vai ser daquele jeito que eu anunciei. E ele diz para o seu povo, meus queridos filhos, tenham calma e perseverem. O que é perseverar? Perseverar é quando a gente não tem vontade de fazer exercício, mas a gente faz. Perseverar é quando a gente tem muita vontade de comer um bolo, mas não come, porque faz mal. Perseverar é quando a gente assume Jesus e a gente diz, eu vou conhecer Jesus. E você, mesmo com sono, se acorda um pouco mais cedo para falar com Jesus, para conversar com Ele. Perseverar é quando durante o dia você se liga a Deus e você fica o tempo todo falando com Ele. E Ele está o tempo todo na sua vida e você o tempo todo em contato com Ele. Perseverar é quando dá vontade de parar e você diz, quer saber de uma coisa? Eu não vou parar, eu vou mais longe ainda. Isso é perseverar, é não desistir. Agora o Apocalipse 13 fala da besta da terra e do que vai acontecer no futuro em relação a essa besta da terra. Ele diz assim, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. As duas estão juntas agora, os dois poderes. Faz com que a terra e os seus habitantes todos adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Opa, apareceu uma palavra ali de novo, qual é? Adorar. Adorar, a adoração e a fidelidade. Essas pessoas fazem um compromisso com essas duas bestas agora. Elas são fiéis a ela, porque elas vão a todos os habitantes do mundo. Você consegue perceber a diferença que há? De um lado, o poder do mal, o dragão, Satanás usando dois poderes para atingir o mundo todo, e do outro lado, Deus com um pingo de gente, o remanescente, aqueles que são fiéis, que entendem a palavra de Deus e que buscam a Deus. Será que vai ser assim no fim? Deus vai salvar um pinguinho de gente, porque todo mundo vai se perder? Será que é assim? Mas Deus está falando, quem você adora e a quem você é fiel, o tempo todo Ele está perguntando. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lhe dado executar diante da besta. As pessoas ficam maravilhadas, que poder, uau! Que autoridade, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada
sobreviveu. Então agora, juntas, elas produzem uma imagem, que não é a besta, e que não é a besta da terra, ela é uma imagem produzida pelas duas, mas ela seduz os que habitam sobre a terra, ela convence os que habitam sobre a terra, e faz uma imagem, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, ou seja, deu vida a essa imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Uau! De novo a palavra? Adoração. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que esses dois poderes vão se unir. E eles, nessa união, quando os dois estiverem juntos, essa união faz uma imagem. São os dois poderes juntos, essa união. E que nessa imagem, eles vão exigir adoração, de novo, e fidelidade, compromisso com eles. E a gente vê aqui, bem claro, o compromisso com a besta. E Deus pergunta de novo: a quem você adora? A quem você é fiel? A quem? A quem você ama? E sabe, eu acho que essa pergunta ela tem que ser feita mais no fundo da alma da gente. Ela não pode ser porque as pessoas pensam em adoração. O que é adoração? Adoração é aquilo que está no primeiro lugar do seu coração. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Olha a abrangência desses dois poderes juntos. A terra e o mar, abrangência global, a todos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aqui tem um significado muito interessante, porque a mão significa o seu trabalho, a sua atitude, a sua intenção, as coisas que eu faço intencionalmente, a minha decisão, a minha escolha. E aqui representa o meu entendimento. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo, racionalmente, intencional. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, eu não posso achar que a marca da besta é só um chip implantado na mão. Sabe por quê? Porque tem muito mais envolvido aí. Tem adoração, tem fidelidade. E depois, ninguém precisa de um chip implantado na mão para ser localizado. Se você tiver um celular, todo mundo já sabe onde você está. Você está entendendo? Todo mundo sabe onde você está. As pessoas vão encontrar você, porque você tem um celular. Aliás, você costuma publicar sua vida inteira na internet. Você já tentou colocar teu nome lá no Google para ver? E você vai ficar surpreso de encontrar o que o mundo sabe sobre você. Qualquer pessoa que digitar o seu nome lá vai ter informações sobre você. E quanto mais informações você puser, pior para você. Para que ninguém possa comprar. Então ele recebe essa marca para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Deus está dizendo para a gente que quando chegar perto do Armagedon, um pouquinho antes do Armagedon, um pouco antes da grande batalha entre o bem e o mal, onde Deus vai fazer o seu juízo, as pessoas envolvidas com o inimigo, elas vão ser marcadas, porque o inimigo vai atrair essas pessoas, ele vai envolver o mundo inteiro, ele vai usar os poderes maiorais e maiores que existem na terra, as potências espirituais e políticas da terra, para unir esse povo, e vai exigir compromisso, fidelidade com essas pessoas. E elas não vão poder comprar nem vender, ou seja, elas vão sofrer uma restrição econômica, uma sanção econômica, vão ser impedidas de comprar ou vender. E a Bíblia diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, 666. E amanhã nós vamos saber que número é esse e o que é essa marca da besta. O que é? Contudo, a gente já sabe que ela é uma marca de adoração e fidelidade. Agora presta atenção. Hoje, eu vou falar hoje
e vou comparar com o dia da vinda de Jesus. Ou o dia em que as pessoas finalmente vão receber a marca da besta. Porque essa marca não acontece ainda. Ela vai acontecer daqui a pouquinho. Quando? Não sei. Mas vai ser daqui a pouco. Mas não aconteceu ainda. As pessoas hoje, seres humanos hoje, nós, tem 3 tipos de pessoas espiritualmente. Os justos. Quem é justo por quê? Porque faz o quê? Lê a Bíblia? Guarda mandamento? É justo por quê? É porque ela aceitou a justiça de Cristo. Buscou a Cristo e Cristo é a justiça dele. Porque nenhum de nós é justo. Nós dependemos de Cristo para sermos justos. Aqueles que se comprometeram com Cristo, que entregaram a vida, a adoração e a sua fidelidade a Ele. Então, hoje no mundo tem gente assim, que busca a Deus e que diz: Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais. Porque, Pai, o Senhor me conta essas coisas todas que eu estou sabendo que vão acontecer. O Senhor me ama muito. E eu sei que o Senhor planejou que eu nascesse aqui e que o Senhor deseja que eu seja salvo, Senhor. Quero conhecer o Senhor, quero entregar minha vida para o Senhor. Eles confessam o pecado e cada vez que eu confesso o pecado para Deus, e peço perdão, Deus me justifica. E sabe como é que Ele justifica? Ele justifica assim: Ele dá um caderno novo para você. Ele não apaga os teus pecados, porque senão ia ficar marca de borracha. Deus dá um novo caderno, em branco, para você escrever de novo. E você é justificado por Cristo. Justo é quem vai todo dia diante de Deus, confessa os seus pecados, diz: eu errei, Pai, eu quebrei a sua lei. E agora eu estou aqui para pedir a justiça de Cristo e para pedir que o Senhor arranque isso de mim. Esse é o justo. E existem os ímpios. Quem são os ímpios? Impio. Pio é crer. Aqueles que não creem, que não se comprometem com Deus. Aqueles que vão vivendo a vida assim, deixando Deus de lado. Esses são os ímpios. Não é gente malvada, não é gente ruim. É gente que simplesmente esqueceu de Deus nessa vida e que não se volta para Deus. Deus não pode justificar. Lembra por quê? Porque lá no Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está falando do seu coração. Ele está dizendo: eu estou do lado de fora do seu coração e estou querendo entrar, batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é você que tem que abrir, porque essa porta do seu coração só tem fechadura do lado de dentro. Jesus não arromba, Ele não obriga você a ir para a igreja, Ele não obriga você a aceitá-lo, e Ele não obriga você a andar nos caminhos dEle. Jesus espera, Ele chama, Ele bate, Ele chama para ir na igreja, Ele chama por outro motivo, Ele chama através de música, Ele chama através de criança que chama você. Ele chama. Mas esses não querem relacionamento com Jesus. Mas tem também os indecisos. Os indecisos são aqueles que conhecem, sabem que deve ter uma decisão, mas eles ficam assim, em cima do muro. Até quando essa pessoa pode ser indecisa? Até quando? Até o dia dela morrer, né? Porque o grande problema é que a gente não sabe quando vai morrer. Muitos de nós achamos que vão morrer daqui 20 anos, mas a gente não sabe. Ninguém sabe. Mas no fim do fim, só vai ter 2 classes de pessoas, como diz ali na Bíblia. Como dizem as parábolas de Jesus. Só vai ter justo e ímpio. Porque as pessoas vão ter que tomar uma decisão em vida e logo. Até agora a gente viu a ação das 2 bestas que são usadas pelo inimigo, pelo dragão. Elas se unem, exigem a adoração, elas marcam, elas põem uma marca em todas as pessoas que pertencem a elas, elas obrigam essas pessoas a adorá-las, elas seduzem essas pessoas, elas fazem isso. Agora nós vamos ver o lado de Deus. O que Deus vai estar fazendo nessa época? O que vai acontecer nessa época com Deus? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A terra tem canto? Não tem, é redonda. Mas o que quer dizer isso aqui? Em toda a terra, nos 4 pontos cardeais da terra. 4 anjos poderosos que estão lá.
conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que é isso? João está dizendo, eu vi, Deus mostrou para mim que ele tem 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. E como no Apocalipse, no dicionário profético, ventos são contendas, são guerras, são catástrofes. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. A história está ficando interessante. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quer dizer que esses 4 anjos de Deus têm poder para danificar a terra. Mas esse anjo diz, não danifique antes de vocês soltarem, porque eles não vão danificar fazendo, eles vão soltar os 4 ventos da terra. Antes que isso aconteça, não faz isso antes da gente fazer o quê? Selar os que pertencem a Deus. A besta tem a sua marca, mas Deus tem também o seu selo. A coisa está ficando mais interessante ainda. Esses anjos seguram os 4 ventos. Que ventos são esses? A terra tem sido abatida por tempestades, a terra tem sido abatida por vulcões que, vez ou outra, entram em erupção, por tufões, por enchentes tremendas. A gente vê hoje até enchente de lama, coisas que a gente nunca imaginou, tsunamis, e também secas. A terra tem sido abatida por isso. Agora, pensa bem, tudo isso acontece, mas Deus ainda está segurando. Aquele texto diz o seguinte, se Deus não estivesse ainda controlando o mundo já teria sido destruído por Satanás, porque Satanás quer o tempo todo destruir a humanidade. Deus contém ainda a ação de Satanás, ele não deixa, ele põe 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Nós vivemos sim ainda num mundo de pecado, ainda Satanás impera aqui, mas Deus ele ainda está segurando aquilo, para não deixar que aconteça. Porém, Deus diz, eu sei que o diabo está agindo aí, ele está atacando o meu remanescente, eu não suporto mais ver isso, mas eu vou fazer guerra, é o Armagedon. Satanás se preparou para isso, e eu estou me preparando para isso. Deus e o povo dele, o remanescente dele, e do outro lado, Satanás e os dele. Essa é a guerra do Armagedon, Deus e o seu exército, e Satanás e o seu exército. E na guerra do Armagedon, quando o Armagedon começa, Deus derrama 7 pragas. E o Apocalipse cita 7 pragas. 7 pragas do Apocalipse. Coisa mais incrível dessas 7 pragas é que a Bíblia apresenta para a gente 2 paralelos, 2 histórias bíblicas. Porque nós vamos ver 2 momentos bíblicos onde Deus selou o povo dele, para a gente entender. Porque a gente tem que entender o Apocalipse baseado na Bíblia. A primeira vez que Deus selou o povo dele antes de um juízo foi no Egito. Vocês lembram? Quando Deus selou o povo? Vocês lembram que o povo ficou lá, mas Deus selou aquele povo. Como? Aquele povo foi feito escravo no Egito. E quando Deus chama Moisés, ele diz assim, eu ouvi o clamor do meu povo. Clama para Deus. Deus está ouvindo. Clama. Insiste, pede, clama para Deus. Eu não quero mais ficar nesse mundo, Deus. Volta logo, me tira daqui. E Deus, eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus mandou Moisés tirar. E a última coisa que aconteceu com aquele povo, ou a penúltima foram as 10 pragas. Deus foi enviando, porque o faraó não cedia. E Deus avisava, e aí ele fazia que liberar o povo, não ia. A última praga, qual foi? A morte dos primogênitos, os filhos mais velhos. E quando essa praga veio, antes dela vir, Deus disse assim, você, Moisés, avisa para o povo, o anjo da morte vai passar pelo Egito, porque só assim o faraó vai liberar o meu povo, só assim. Então, eu vou dar para você a seguinte ordem,
pede para aqueles que são do meu povo e que creem em mim, eles vão imolar o cordeiro, o sangue vai ser derramado. Aquele cordeiro representa Cristo e a sua justiça. O sangue vai ser passado no umbral da porta da casa de cada um. Aquele sangue vai selar a porta do lar. E quando o anjo da morte aparecer, a casa na qual ele olhar e que tiver o selo do sangue do cordeiro, sobre essa casa o anjo passa. Aquelas que não estiverem seladas, haverá morte. É isso que diz esse verso. E a porta selada significa obediência, fidelidade e adoração, as duas coisas. Fidelidade e adoração, porque eles adoravam a Deus e não aos deuses do Egito. Tem também um outro caso, Babilônia. Veja só, Deus avisou que Babilônia viria e invadiria o povo de Deus. Deus avisou há muito tempo. Aquele povo era rebelde. Deus disse, se vocês mudarem, se eles tivessem mudado, não tinha acontecido aquilo. Mas quando Babilônia se tornou um império, eles vieram a Israel e conquistaram Israel. Mas eles conquistaram Israel porque o povo era rebelde. Era o povo de Deus e é rebelde. Deus diz assim, eu vou ter que deixar vocês irem para o cativeiro, sabe por quê? Porque vocês vão ter que aprender no cativeiro. E tem mais coisa, eu tento falar com vocês, vocês fogem de mim, eu não vou obrigar vocês a me seguirem, eu não estou conseguindo proteger vocês, vocês correm de mim. Antes de Nabucodonosor chegar e invadir Israel, Deus falou com o povo dele, e ele deu uma visão. Deus avisou o que aconteceria, que o cativeiro viria. Deus fez um selamento. Olha o que aconteceu. Ezequiel, esse foi o profeta que teve a visão. Eis que vinham, é uma visão que ele teve, 6 homens, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor na cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze, eles estão diante do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, você vê depois Daniel e seus companheiros sendo levados para a Babilônia. Eles não morreram na invasão de Babilônia. Eles perderam tudo, foram levados cativos, mas não morreram. Eles foram selados por Deus. Deus diz, vai passar um anjo e ele vai selar na testa. Deus tem um selo e ele selou na testa, porque Deus não sela na mão e na testa. Você tem que escolher Deus. Deus não vai tentar seduzir você, Deus vai chamar você, vai tentar fazer com que você se apaixone por Ele. Deus não vai enganar você, Ele não vai obrigar você. Então, aconteceu um selamento em Babilônia. E os que eram de Deus foram selados. Agora, deixa eu perguntar para você, olha só. Então, antes o povo de Israel, eles eram um reino com vários países ao redor que eram pagãos. Vários outros reinos ao redor. Agora em Babilônia, o povo de Deus era cativo, eles não tinham mais um reino, mas era o povo de Deus misturado no meio dos infiéis de Babilônia, no cativeiro. Pergunta para você. Hoje, o povo de Deus, qual é a situação que nós estamos? Se parece mais quando Israel era nação e que eles eram um povo ali separado, cercado de nações, ou parece mais com Babilônia, onde os cristãos e os fiéis de Deus estão espalhados no meio dos incrédulos? Babilônia. E é por isso que a Bíblia chama esse mundo que nós vivemos no fim do mundo de Babilônia. Deus chama de Babilônia. Babilônia era isso. Era só prazer, era só atender aquilo que o meu coração pede, o que eu desejo fazer. Nós somos escravos ou somos cativos?
Nós somos cativos, estamos no cativeiro de Babilônia. Babilônia existe hoje. Nós estamos no meio de Babilônia hoje. Babilônia clama para nós, é uma mistura de gente fiel e de gente infiel. E eu tenho uma pergunta muito importante para você hoje. Será que existe algum remanescente no meio de Babilônia? Sim. Gostei dessa resposta. Quem são eles? A gente não sabe, só Deus sabe, mas eles são os fiéis de Deus espalhados no meio dessa Babilônia na qual a gente vive hoje. Deus tem gente do povo dele e Deus quer tirar esse povo de lá. Por isso, antes de Deus derramar as 7 pragas do Apocalipse, Deus manda selar os filhos dele. Então agora a gente vê que antes de acontecer o Armagedon, que vai acontecer com Deus atuando com as 7 pragas do Apocalipse, Deus manda selar o povo dele, porque Satanás mandou marcar o povo dele. A marca da besta, ela está em oposição ao selo de Deus. O remanescente tem o selo e o povo ímpio tem a marca da besta. E essas pragas são muito interessantes, porque nelas tem 4 pragas parecidas com as pragas do Egito e tem 3 pragas parecidas com as pragas de Babilônia, com as coisas, os juízos que aconteceram em Babilônia. Mas antes de Deus selar o povo dele, marcar, esses são meus, e antes de Satanás marcar os dele, Deus dá uma última chance. Qual é a última chance que Deus dá? É um apelo. Um apelo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Deus está revelando Babilônia. Deus está revelando que o povo está no meio do erro. Ela caiu e se tornou morada de demônios, porque as pessoas se entregaram aos seus prazeres, elas não respeitam mais seus pais, elas não respeitam seus professores, seus governantes, as pessoas são egoístas, elas só pensam nelas, elas usam os outros seres humanos para subir em cima deles, as pessoas não têm mais compaixão pelo pobre, pelo que sofre. Caiu Babilônia, Deus revelou Babilônia, ela é morada dos demônios. Retirai-vos dela, povo meu. Outra tradução diz: sai dela, povo meu. Deus faz clamar uma voz, uma pregação que atinge o mundo inteiro também, porque não é só a besta do mar e a besta da terra que abrangem o mundo. Deus, Ele é o dono desse mundo. Deus vai tomar esse mundo. Ele está para fazer o Armagedon, a última batalha, e Deus chama o povo dele e diz: sai de Babilônia, povo meu. Esse é o chamado que Jesus fez em João 10. Eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. A mim me convém conduzi-las. Elas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. E nós vamos ser um rebanho e um só pastor. E o povo de Deus sai do meio da confusão. Eles ouvem a pregação do Evangelho. Eles ouvem em salas de conferência como essa. Eles ouvem na TV Novo Tempo. Eles ouvem na Rádio Novo Tempo. Eles ouvem por pessoas que testemunham, por amigos que amam e que levam o Evangelho para elas. Deus faz um chamado para o povo fiel dele, o povo sincero, sair do meio de Babilônia, olhar para a palavra de Deus. Enquanto o mundo diz que a palavra de Deus já era, que a palavra não existe, que ela está errada, que ela é a história da carochinha, Deus ergue a sua palavra e chama o seu povo: sai de Babilônia. Hoje Deus tem uma restauração para colocar na sua vida. Hoje Deus tem uma mudança radical para você, e Ele está chamando. É isso. Vem, amém. Você que está sentado do lado de alguém, só oferece, não constranja ninguém, só diz assim no ouvido dela: você quer que eu vá com você? Eu vou com você. E vem. Cadê? Cadê os outros? Cadê os outros? E sabe, a coisa mais incrível é que as pessoas ficam aí no banco, se retorcendo. Deus chamando, e alguns ficam até pensando assim: ai meu Deus, será que não vai parar de chamar? Porque fica incomodado. O pior de tudo é que eu vou parar de chamar. Isso é o pior de tudo. Porque enquanto eu chamo, Deus está chamando você. Enquanto dá tempo de você vir. E hoje, a batalha do bem contra o mal acontece aí dentro do seu coração. É aí.
então você vai deixar Deus vencer se levantando. É fácil? Não é. Mas Deus não pede nada fácil para a gente. Porque sair da mão do inimigo e vir para Deus não é fácil. Mas você vai sentir a mão dele vindo. E trazendo você, e puxando você, e abraçando você, e conduzindo você. Você vai sentir essa mão em você. Deus deseja abraçar você. Eu tenho dito, aqui na frente tem os anjos, né? Chega aqui bem pertinho de mim. Será que tem mais alguém ainda? Se tem ainda, você vai ter o tempo dessa música para ainda vir. São 3 ou 4 minutos só. E quando acabar a música eu vou orar. Aí não vai ter mais tempo. Então você tem que vir durante a música. Eu sei, está cheio aqui, mas você vem. Vai ser bom. Vamos encher esses corredores. Vamos encher o corredor do lado também. Não tem problema. Mas eu quero dizer: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. eu te adoro, Senhor. Glória, glória ao autor da minha fé. Ele ainda está chamando você. Cadê você? Está ainda resistindo? Vem. É o último momento para você. Vem. O que você está fazendo aí sentado? Cadê você lá atrás? Vem. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Esse é o último momento para você. É o último chamado de Jesus hoje. E se Ele está chamando ainda, vem. Porque eu quero, junto com vocês que estão aqui na frente, colocar o nosso pensamento naquele dia da volta de Jesus. Aquela cena, os anjos deles, milhares deles ali. E Jesus
olhando para nós e nós louvando o nome dele. Canta comigo assim. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Querido Deus, Senhor Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, os senhores formam a trindade, o inimigo também forma a trindade dele, os três poderes que ele reúne, mas eles são nada diante do Senhor. Amém, glória a Deus por isso, porque nessa noite o Senhor provou isso, ganhando a batalha no coração desses seus filhos que vieram aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estava tão difícil de se levantar, mas eles vieram. Senhor, são os seus filhinhos. Eles têm sofrido, Pai. Eles têm sofrido porque não conseguem se desvencilhar do mal. O inimigo plantou no coração deles vícios. O inimigo plantou no coração deles o egoísmo, Pai. O gosto pelos prazeres. O inimigo implantou a cegueira nos olhos deles, a surdez nos ouvidos. Ó Senhor, estende a sua mão sobre eles, sobre cada filho e filha sua que lá em casa, Pai, se levanta, que levanta a sua mão, cada filho que aqui no auditório também, Pai, se manifesta para dizer: Pai, por favor, anula as forças do mal em mim. Senhor, nós queremos estar do seu lado, não só naquele dia quando o Senhor vier, mas hoje, Pai, porque a gente não sabe quando vai ser esse dia. Nos recolhe nos seus braços, Pai, com os seus anjos nos abraça todos aqui na frente, e não deixa a gente sair mais, Pai, desse abraço, por favor, em nome de Jesus, amém.